Olá, boa noite. Começando a nossa live de hoje, compulsão, as compras, né, numa visão da psicanálise. Obrigado pela presença de todos, vocês estão chegando, né? Como vão? Olá, Sátia. Como estão vocês? Que bom. Cristiane, bem-vinda. Débora, Letícia, que bom que vocês estão aqui, né, para mais esse encontro dessa live clínica, que é exatamente um momento de encontro onde a gente pode trocar algumas ideias sobre algumas questões contemporâneas dentro dessa pandemia, o que é que a psicanálise pode trazer, né? Boa tarde, Sátia. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Emanuele e todos que estão chegando, Eliana Chagas, Débora Bove, olá, que bom. Semana passada não tivemos, Madalena Barreto, minha prima, semana passada eu estava em Aracaju, não teve live, mas hoje estamos aqui com ela, com esta live. Esperança, como vão? Então a ideia hoje é trazer uma ideia, uma visão da psicanálise sobre a questão das compras, a questão da compulsão. Não a compulsão, a compra de uma forma, vamos dizer assim, natural, mas uma compra compulsiva, né? Pessoas que realmente ficam muito ansiosas, muito angustiadas e que vão ao shopping e compram coisas que inclusive não precisam, né? A ideia é de entender dentro da clínica do excesso qual é o lugar que as compras ocupam, que lugar é esse, né? É poder fazer uma interlocução em relação a essas questões e poder trazer, né, algumas ideias que a gente pode realmente viabilizar de escuta para que a gente possa se interrogar desses objetos, os objetos do consumo, né? Os objetos do consumo neste mundo contemporâneo. Estamos no mundo sem limites, no dizer de Jean-Pierre Lebrun, né, que é um grande psicanalista da Bélgica, da Associação Freudiana de Bruxelas. Ele tem um livro fantástico que se chama O Mundo Sem Limites. E nesse livro ele fala que, na realidade, as pessoas no mundo contemporâneo estão gozando a qualquer preço. É como se não houvesse limite para o gozo. Então, é muito consumo, é muita compra, é muito gasto desnecessário, é exatamente uma compulsão a preencher o vazio interior com coisas externas. E de uma forma incrível, né, o Covid-19, esse vírus que chegou, né, aqui no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso continente, em toda assim, o planeta Terra, né, o que é que ele fez? Ele fez com que a gente precisasse ficar voltados, todos nós, para nós mesmos. Então, é um momento de introspecção total. Foi o que aconteceu com os templos do consumo, foram fechados, os shoppings foram fechados, agora abriram, né? Mas de uma forma bem mais diferente da anterior, né? Não é do mesmo jeito. Então não podem ser todos os dias, todos os horários, então vai haver todo um controle. Boa noite, Lázaro, como vai você? Simone Lopes, Cíntia, bem-vindos à nossa live domingueira. Eu estava com saudade de vocês. Semana passada eu estava em Aracaju, o Wi-Fi não era bom, então suspendi. Mas daqui em agosto nós teremos todos os domingos live, menos o último domingo de agosto. Maria Antônia Pérez, bem-vindo. Bem-vindo, Lázaro, também. Então eu estava dizendo a vocês também que no momento que os shoppings foram fechados, os compradores compulsivos se viram sem o espaço de compras. Porém, existe a internet. Existe a compra pela internet. Boa tarde, Socorro Nóbrega, Sônia Assis, Lilian Franca, Rosana Diniz, Maria Antônia Pérez. Obrigada, Maria Antônia. Estava com saudades também de vocês. Tenho que assinar por essas pessoas fiéis, né, que escutam as minhas lives e que me dão força para continuar e trazer novos temas. Porque, na realidade, na quarentena, as lives têm sido para mim um grande lenitivo, algo que me entusiasma, que me anima a pensar, a estudar, a trabalhar,
a trazer essas novidades. André, como vai? Lilian Franca, Rosana Diniz, Nilzete, boa tarde a vocês. Então eu estava dizendo a vocês que quando a gente experimentou, né, a partir da chegada desta pandemia, né, a chegada deste processo do coronavírus, e muitos compradores compulsivos se viram impedidos de ir até os shoppings, as lojas, porque estava tudo fechado, mas tem a internet. Existem as compras por internet. Então, houve um frenesi de compras online que aumentou de forma muito sensível as compras, né? E o que caracteriza a compra compulsiva, a compulsão às compras, não é a compra de uma maneira geral, porque a compra é necessária, a gente precisa comprar objetos, faz parte do nosso cotidiano, mas é a compra de objetos que não temos necessidade. Roberta Taquei, boa tarde, Estela também, que bom que vocês estão aqui. Então, é a compra de objetos desnecessários, é a compra de objetos que não são da ordem da necessidade, e sim da ordem do desejo. Então, um objeto é um objeto da compulsão quando ele migra da pura necessidade na direção do desejo. Por exemplo, a comida é da ordem da necessidade. Você come para viver, mas quando a pessoa vive para comer, ela migrou do terreno da necessidade para o terreno do desejo. E esse objeto não é mais um objeto da pura necessidade. Olá, Vicente, boa tarde, bem-vindo também. Vera Figueiredo, bem-vinda também. Então, comprar não é problema. As compras fazem parte da vida, precisamos comprar objetos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, as compras, né, os objetos, é para tamponar um outro vazio, e é como se eles viessem cobrir aquilo que está realmente faltando. E o sujeito tem a sensação da plenitude, do amálgama do objeto com o seu vazio, com a sua falta, e naquele momento o objeto, ele é um objeto de desejo, é um objeto não de necessidade. Então, compras também podem ser objeto de desejo. Boa tarde, Alzira, minha querida, bem-vinda também. Aninha Scavuzzi, que bom. Bom ver vocês aqui. Então, trazendo para vocês essa temática, eu quero me reportar a todo um estudo que é feito, né, eu já falei para vocês, na Universidade de Paris 7, através do curso de adictologia do DU, que é diploma universitário, o diplôme universitaire, capitaneado pelo grande profissional psicanalista, Dr. Henrique Pierre Tubianar, que tivemos o privilégio de trazê-lo para o NAPS 2 vezes já, 2009 e 2015. Ele veio fazer a supervisão institucional do NAPS, deu cursos aqui. E esse curso de adictologia clínica é um curso muito importante, porque trabalha com todas as compulsões contemporâneas, e são muitas. O mundo contemporâneo é um mundo que fez nascer, pelo funcionamento deste neoliberalismo, do capitalismo, fez nascer o desejo por objetos. E esses objetos, eles começam a se inserir no cotidiano das pessoas. Olá, Roseli, Cláudia Viana, boa tarde. Então, no curso de adictologia clínica da Universidade de Paris 7, se estuda muito compulsão às compras. Como a perspectiva europeia é de perceber que o paciente compulsivo por compras, que ele seria um excelente cliente, né, para o capitalismo, qual é a loja que vai realmente barrar um compulsivo a compras, mas infelizmente isso não acontece regularmente, a gente não vê isso facilmente no nosso cotidiano, mas nas pesquisas da universidade, nas pesquisas do curso de adictologia clínica, as pessoas que compram de forma desenfreada, elas são observadas pelas lojas, pelos lojistas, né? E aquilo é cuidado, porque aquele paciente, aquela pessoa é para ser escutada, não é para vender apenas, é vantagem para a loja vai vender, a loja vai ganhar, para a loja é até bom que tenha compulsivos a compras,
Mas o que importa é a questão ética que está envolvida nessa compra patológica. Essa compra patológica não é a compra que deveríamos ter no nosso cotidiano, mas é uma compra exacerbada, desnecessária para preencher a falta. E essa compra do preenchimento da falta é uma compra dolorosíssima. É uma compra que traz consequências emocionais, consequências psíquicas muito fortes. E o sujeito fica capturado, fica em débito, muitas vezes ele fica com o cartão de crédito estourado, muitas vezes ele fica inadimplente, ele fica completamente endividado, ele fica atravessado pela dor da dívida, né, mas pela alienação ao objeto. Então, o que eu quero que vocês percebam nesta minha live e que não é a compra em si que conta na compulsão a compras, mas é o movimento do sujeito na direção do objeto. E muitas vezes o objeto da compra, o objeto da compulsão, ele é desconsiderado porque ele nem precisa daquilo. E aquele objeto às vezes vai ser descartado. É só o ato, o frenesi de chegar até o objeto. E a pergunta é: por que esta compulsão? Na quarentena, três compulsões foram muito exacerbadas. A compulsão à comida, a compulsão à bebida, que eu falei sobre o alcoolismo, foi minha última live, né, há 15 dias atrás, e a compulsão à compra. Então, a compras. Essas três compulsões aumentaram de forma exponencial neste confinamento, nesse isolamento social, é aqui na quarentena. As pessoas estão comprando muitíssimo mais, estão bebendo mais, estão comendo mais. E essa exacerbação de necessidade psíquica dos objetos, porque não é uma necessidade real, até porque não estamos saindo tanto socialmente para comprar tanta roupa, tanta bolsa, tanto sapato, né, tanto vestuário. É uma necessidade de preenchimento de algo que está no âmago do sujeito, é uma dor psíquica que ele não compreende o porquê, é algo que lhe falta, é um vazio, é algo que está faltando na sua alma, é um buraco na alma. E esse buraco, ele precisa de um tamponador, e esse tamponador é o objeto compra. Normalmente, o público que é mais compulsivo à compra são as mulheres. Estatisticamente, né, as mulheres compram mais, muito mais, do que os homens. Isso já está provado, já existem estatísticas sobre isso, que as mulheres elas são mais voltadas para as compras. Muitos objetos são alvo da compulsão às compras, mas os vestuários femininos, principalmente sapato e bolsa, né, e vemos nas bolsas e nos sapatos uma predileção. Então, esses objetos do vestuário, eles ficam muitas vezes assim, numa quantidade absurda, né? Às vezes a pessoa tem no seu closet, sei lá, 200, 300 pares de sapato, chega a ter inúmeras bolsas, coisas que não utilizaria no seu cotidiano e que vai numa acumulação. Então, o que a gente pode observar é que no processo da compulsão às compras, a gente vê um resultado desta acumulação dos objetos e dessa aceleração, dessa premência, dessa pressa em acumular coisas. Então, por que o sujeito precisa, por que a pessoa precisa acumular tantas coisas? Por que ela precisa ter o closet abarrotado de bolsas, de sapatos, de roupas, quando na realidade nem utiliza? Muitas vezes algumas roupas ficam com etiqueta. A pessoa relata que tem roupas que nunca usou, que estão lá com a etiqueta pendurada. Bolsas que nunca utilizou, que estão dentro da caixa, dentro dos sacos. Sapatos que nunca foram calçados. E o porquê disso? Né? O que é que acontece? Porque o que é isso? Como podemos compreender, enquanto analistas, como podemos compreender esse movimento da busca das compras para o preenchimento do vazio? E por que é que preenche?
Por que é que as compras preenchem? Por que é que as compras tamponam a falta? Por quê? A grande questão que lhes coloco aqui e que me coloco, né, nessa questão, e vou trazer um fragmento, né, clínico, obviamente extremamente disfarçado, extremamente cuidado para que não seja reconhecido, até porque quando a gente faz um fragmento clínico assim de forma coloquial, numa apresentação, a gente tem um cuidado absoluto de fazer uma amálgama de vários casos para ser um caso não reconhecido, né? Um caso que ficaria completamente disfarçado e que não seria identificado. Então, vou contar uma historinha para vocês, né? Estou vendo agora, enquanto eu conto a historinha, vou dar o alô para essas pessoas que estão chegando, o Carlos, o amigo Carlos, a Nutri, Thaís, querida, estou vendo também aqui Thalita Brandão, estou vendo o Caio Martins, muita gente boa, né, chegando aqui, que bom. E que bom que vocês estão se aderindo a essas ideias das lives clínicas, né? Essas lives que trazem um substrato psíquico para vocês pensarem questões de vocês ou questões de outras pessoas e até ajudarem outras pessoas a buscarem uma saída para as questões psíquicas. Então, a historinha que eu vou contar é uma historinha de uma moça, uma senhora, né? Uma jovem senhora, de 40 e poucos anos, compulsiva a compras. Né? Uma pessoa que amealhava e acumulava muitas bolsas. A predileção dela eram bolsas. Então ela tinha bolsas de todo tipo, de toda marca, de todos os designs, né? E ela vivia comprando bolsas, sempre. Né? Bolsas que muitas vezes ela nunca usava. Ela apenas empilhava no closet, ela guardava as bolsas e elas ficavam lá. E ela ficava olhando para as bolsas. Algumas ela dava, ela doava, porque ela até enjoava, nunca tinha usado, mas havia uma predileção especial de acumular bolsas. Então, vamos pensar nesta pessoa, vamos pensar nessa personagem, né? Que eu vou chamar de, sei lá, vamos imaginar um nome qualquer, Maria, qualquer nome, e essa pessoa, ela passou no shopping naquele dia, pelos corredores do shopping, numa determinada loja, uma loja bonita, de marca, e viu uma bolsa na vitrine. Viu uma bolsa na vitrine, olhou, parou, olhou, ficou olhando, olhou o preço, achou muito cara, mas foi para lá, foi para cá, foi fazer um lanche, voltou e continuou olhando a bolsa, e deu outra volta, e passou, e olhou a bolsa, e estava naquela paquera em relação à bolsa, ou seja, eu quero comprar isso, isso vai me fazer feliz, isso vai me sentir bem, eu preciso desta bolsa. Então é como se ela fizesse um diálogo, até um monólogo com ela mesma. Eu não sou ninguém sem essa bolsa, eu preciso dessa bolsa para me sentir melhor. Então ela estava naquela interlocução com a bolsa e de repente estava na hora do shopping fechar. O shopping tocou a musiquinha e a loja fechou as portas e ela não pôde comprar a bolsa. Então essa personagem, essa pessoa vai para casa. Oi Luana, tudo bom, querida? Ela vai para casa e ela vai pensar na bolsa. E ela não vai conseguir dormir. Ela vai ficar pensando, poxa, por que é que eu não apressei o passo e fui lá e comprei logo? Por que é que eu demorei? Ela passa a noite com insônia, pensando na bolsa. Vocês pensem, observem que o objeto da compulsão, ele se transforma num pensamento obsessivo. E o que é o pensamento obsessivo? É um pensamento ruminante. É aquele pensamento que vai e volta, né? E acomete as ideias da pessoa e a pessoa não dorme, né? Não consegue dormir porque parece que o pensamento o tempo todo está ali, né? Cutucando o psiquismo da pessoa e a pessoa não tem paz, porque a ideia firme, a ideia fixa é: por que não comprei a bolsa? Por que deixei o shopping fechar? Porque como é que eu vou viver sem essa bolsa? E se amanhã comprarem a bolsa antes de mim e eu perder? Parece que só tem esse modelo. Então essa pessoa começou a entrar em ansiedade, em angústia, porque a sensação era o seguinte, é de que está faltando alguma coisa na vida. E o que pode preencher aquilo que falta é essa bolsa. Resultado, contando a historinha,
ela acorda super cedo para ser a primeira pessoa a entrar no shopping, para não correr o risco de alguém ir mais cedo e comprar a bolsa, que talvez só tivesse aquele modelo daquela forma. Resultado, ela vai, corre e chega na hora que o shopping abre as portas. Chega na loja, olha na vitrine, a bolsa está lá. Ela não foi levada. Ai, que alívio. Ninguém comprou. Ela ainda está lá. Então, ela, animada com a ideia de ter a bolsa, entra na loja. Conversa com a vendedora super solícita, primeira venda do dia, diz para ela, bem-vinda, que bom que a senhora voltou, lhe conheço, a senhora já comprou muito aqui, eu vi a senhora passando ontem, mas não entrou. Ela, pois é, ontem eu já devia ter comprado essa bolsa, mas terminei não conseguindo, eu quero essa bolsa. Aí a vendedora diz para ela, olha, não é muito barata não, porque ela é exclusiva, só vieram duas, uma já foi vendida, essa é a última. Ela é bem mais cara do que essas outras bolsas. A Maria pensa, poxa, eu estou tão endividada, já estou no cheque especial, o cartão está estourado, mas eu não vou aguentar ficar sem essa bolsa não. Eu quero assim mesmo. Aí faz as contas na cabeça, eu boto em 2 cartões, eu boto um pré-datado, ela se vira nos 30 para ter o objeto, porque é imperioso ter o objeto. É como se ter o objeto seja para ela a coisa mais importante do dia. Ela não vai aguentar viver sem aquela bolsa. Aquela bolsa é tudo para ela. É como se fosse quase o oxigênio. Se ela não tiver a bolsa, ela não respira. Ela diz, não, eu quero. Aí a moça diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu posso colocar para um cheque para não sei quantos dias, não sei o quê, ou no cartão, divide em tantas vezes. Não, eu vou botar nesse cartão. E aí finalmente entrega o cartão à vendedora. E a vendedora coloca o cartão na maquininha do Visa, ou do Mastercard, como vocês quiserem. Na hora que a papeleta faz aquele barulhinho, vocês estão lembrados do barulhinho, e sai o papelzinho para a loja e depois a senhora quer sua via? Quero. Sai a viazinha para a compradora e ela recebe a papeletazinha azul do Cielo. Naquele momento, ela já não queria mais a bolsa. Pensem bem, eu estou sendo bem teatral para mostrar a vocês o sofrimento. Até a bolsa poder ser dela, e ainda não poder ser, ou alguém comprar, ou não encontrar a bolsa, ou não conseguir pagar, era um desejo desenfreado, como uma fissura do drogado atrás do crack. É quase a mesma coisa, era uma fissura. Na hora que a papeleta roda e que ela ouve aquele som e que a bolsa agora é dela, é como se tivesse caído uma ficha, como se ela saísse de um transe compulsivo, absurdo, e cai na realidade. O que é que eu fiz? Essa bolsa é caríssima. A prestação vai ficar altíssima do cartão. Eu vou ter que parcelar. Os juros são altos. Eu vou me endividar mais do que o que eu estou. Que horror! Então, ela fica num transe de sofrimento, de angústia, querendo retroagir na transação, mas a bolsa já estava comprada. E aí a vendedora, a senhora quer que eu embrulhe de presente? É para a senhora, mas a senhora quer que eu embrulhe de presente? Vale a pena, esta bolsa, um presente bonito, uma embalagem bonita lá. Pode ser, pode botar na sacola. Ela já não está mais com a vontade que ela estava. Os olhos não brilhavam mais quando ela chegou na loja. Não havia aquela aura de ânimo, de entusiasmo, mas um certo cansaço. Poxa vida, mais uma bolsa para o meu closet. Eu não vou usar essa bolsa. E aí ela, bote na sacola mesmo. Não precisa, basta botar no saco de tecido da loja, e dentro não precisa botar embalagem, não, é para mim mesmo. E aí, como sempre, os vendedores vão até a porta, principalmente quando é uma venda muito alta, eles fazem questão de carregar a sacolinha e faz aquele, né, mostrando até a porta. Este caso é um caso caricaturado da compradora compulsiva. Eu joguei um monte de pacientes e situações que eu já testemunhei em atendimento, mas não é uma pessoa verdadeira, é uma personagem. Mas para mostrar a vocês que o funcionamento é este. E aí ela
a vendedora vai com a sacolinha na mão, né? Daquele ânimo. Oh, a senhora, que bom, a senhora tem um excelente dia. E papapá, entrega a sacola à compradora compulsiva. Ela pega a sacola já sem muito ânimo, sai cambaleante pelos corredores do shopping. Está começando o dia, tem poucas pessoas andando pelo shopping. As faxineiras ainda estão fazendo a limpeza, passando pano no shopping. E ela sai meio, sabe, como quem sai de uma ressaca, como quem está enjoada, como quem bebeu muito e está naquela ressaca moral do ato compulsivo, ressaca moral da bobagem que ela fez, ressaca moral de ter dado um passo maior do que a perna e que vai durar meses para pagar, uma coisa que ela nem sabe se era aquilo que ela queria, mas ela tinha a fantasia que aquela bolsa resolveria todas as questões. Pensem que essa pessoa sai com esta sacola quase que para jogar fora, na próxima lixeira. Mas ela pensa, eu vou dar a uma dessas faxineiras. Depois diz, mas se eu der, ela não vai nem usar. Aí ela vai para o carro, vai para o estacionamento, abre a mala do carro, joga a sacola lá como se fosse um entulho, né? Fecha a mala do carro e diz, olha, depois eu tiro essa bolsa daí. Vai para casa com angústia. Vai para casa com muita angústia, com pouquíssima alegria, com pouquíssimo prazer, arrependida, até o fio do cabelo, até o dedo do pé, um arrependimento completo. Por que é que eu fiz essa besteira? Depois ela para no meio do sinal, na rua, e diz assim, peraí, que bolsa é essa que eu comprei? Ela aí se lembra que ela tem uma igual, só que a cor é que é diferente, mas é igual. Essa bolsa é aquela que eu já tinha. Como é que eu compro uma coisa que eu já tenho? Como é que eu compro uma coisa igual, só mudou a cor? É a mesma bolsa. E se eu já não uso a outra, não vou usar essa também? Vocês entendem? Vocês entendem que é droga? Vocês entendem que a coisa é muito séria? Vocês entendem que a compulsão a compras é doença psíquica também? É doença psíquica do mais alto nível? Então esta pessoa vai para casa e resolve nem tirar a bolsa da mala do carro. Toma uma medicação, geralmente um Rivotril que as pessoas tomam e dorme. Como se fosse derrotada pelo seu ato impensado da compulsão. Esse é o ato que derrota a autonomia do sujeito. Esse é o ato. Essa ressaca não seria o que realmente alimenta essa pessoa, mas até do que a ansiedade da compra. Esse sentimento me parece mais duradouro do que a alegria da compra. Sim, a alegria da compra é transitória, mas a ressaca é o down. É como se fosse a queda da curva. Ela agora vai ficar deprê, ela vai ficar mal. E ela só vai se animar quando surgir um novo objeto no horizonte, atrás do vidro da vitrine. O objeto atrás do vidro, ele é muito atraente. O objeto aprisionado pela vitrine, ele é um objeto de desejo, de extremo desejo. É um objeto que fica erotizado pela energia psíquica. Mas quando ele está na sacola, ele já foi completamente deserotizado. Esse objeto não tem mais sentido. Ele tinha sentido enquanto ele era proibido. Ele tinha sentido enquanto ele não era dela. Ele tinha sentido enquanto ele estava distante dela poder ter acesso. Mas no momento que ela pega o objeto cai, como se fosse assim, sem nenhum sentido. Porque é como se aquela bolsa ela tivesse imaginarizada por uma teia totalmente imaginária, fantasiosa e ilusória. E é como se caísse os paetês, caiu a purpurina. Será que a personagem se sente viva quando se causa dor? Se sente viva no frenesi. Se sente viva quando não tem o objeto. Se sente viva enquanto corre para comprar o objeto. Se sente morta quando recebe o objeto e se dá conta que não é desse objeto que ela está precisando. Não é desse objeto que ela necessita, não é disso que ela precisa. O que ela precisa não é tamponado como a bolsa que não preenche
esta falta. A bolsa não preenche esse vazio. A bolsa é apenas o apanágio de uma possibilidade de preenchimento. E quero dizer a vocês que o mundo está cheio de pessoas compulsivas a compras. Na pandemia, isso aumentou muito, isso potencializou, isso exacerbou. Hoje não há mais os corredores do shopping como antigamente, mas tem as compras online pela internet e as pessoas estão comprando coisas que não precisam, pelo ato de comprar, pelo ato de se sentir preenchido pelos objetos. A ressaca moral é avassaladora, sentimento de culpa sem defesa, sim, e depois a inadimplência emocional é pior do que a inadimplência financeira. É a dívida simbólica do mal que ela vai fazer e que ela faz sempre com ela mesma. Essas pessoas que compram compulsivamente vivem se destruindo emocionalmente, de culpa, de arrependimento, de fantasia, de pobreza, de sensação de que é um delírio de pobreza extrema, angústia de empobrecimento. Eu vou dar, ou seja, na rua eu vou ficar na sarjeta, vou dar com os burros na água, a inadimplência vai aumentar. E normalmente a pessoa começa a comprar muito. O online é mais rápido, é claro, mas quando chega o objeto, o fenômeno é o mesmo, a insatisfação. Porque o que está na base desse fenômeno é que o que está faltando não é dado pelo objeto. O que está faltando são outras coisas. Está faltando uma sensação de identidade. Essa sensação de identidade é que está sendo perdida. As pessoas estão perdendo a sua própria identidade. A sua própria identidade, a sua sensação de pertencimento a algo e reconhecimento pelo que são. É como se precisassem das marcas para terem identidade. É como se as pessoas não conseguissem mais ter a identidade desprovida de objetos. Os objetos, eles apenas tentam preencher aquilo que está faltando, mas não preenche. Porque o vazio se reinstala e começa o círculo vicioso. E esse círculo vicioso, ele vai se instalando cada vez mais. Esse círculo vicioso, ele se instala e ele rege a vida psíquica da pessoa. A pessoa começa a comprar demais, começa a dever demais, começa a se endividar e depois pega empréstimos para pagar o cartão, depois pega empréstimos para pagar os empréstimos e não tem mais condição de pedir mais para ninguém e os bancos já não conseguem mais emprestar e o salário está todo comprometido em empréstimos que são retirados do contra-cheque e a pessoa começa a dever outras coisas e a bola de neve vai tomando uma proporção que eu quero dizer a vocês, que eu sempre brinco com os meus alunos e eu digo que é uma inadimplência emocional. Essa inadimplência emocional é a mais grave porque ela toca a dignidade da pessoa, toca a dignidade do sujeito. Compulsão a compras leva a uma bancarrota psíquica e essa bancarrota psíquica destrói o que tem de mais precioso no ser, que é a sua dignidade, é a sua capacidade de perceber que ele tem limites. A tentativa, como é a compulsão, a compra pode surgir de uma tentativa de encaixe a um padrão social, claro, mil coisas. Encaixa um padrão social, ter uma roupa de marca, ter uma bolsa de marca, ter um reconhecimento imaginário da sua própria pessoa, se mostrar bem vestido para mostrar que tem uma vida financeira de excelência e não é verdade. Uma aparência. Os objetos, eles são a cobertura da aparência imaginária. E o compulsivo, geralmente, ele precisa mostrar a sua aparência no social, ele precisa ser reconhecido. O que ele está buscando é uma identidade. O que ele está buscando é ser reconhecido pelo que ele é. O que ele está buscando é ser visto
independentemente de se ele tem uma roupa de marca, uma bolsa de marca, um sapato, isso, aquilo. Ou seja, é uma busca de olhar do outro para ele, para essa pessoa, como também é a busca dele mesmo a se encaixar da forma que ele é no seu cotidiano social. Então, a compulsão a compras, ela está muito vinculada ao olhar, à pulsão do olhar, ao que o outro vê quando eu visto esta roupa, quando eu uso esta bolsa. É um vazio existencial, é um buraco, é mais comum do que se imagina, é muito triste e às vezes para concorrer socialmente com o outro, sim. Neste mundo capitalismo que vivemos, nesse sistema neoliberalismo do mundo contemporâneo, a compulsão a compras é das mais frequentes. E nós temos que estar muito atentos às pessoas que nos rodeiam, pessoas amigas, pessoas conhecidas, pessoas que a gente possa ajudar, porque não é uma coisa simples, não é apenas, porque gosta de comprar, gosta muito de se arrumar. Não, isso pode encobrir outra coisa, gente. Fiquemos atentos, porque as questões psíquicas, elas são muitas vezes disfarçadas de funcionamentos naturais, funcionamentos normais do cotidiano. E às vezes não é isso, é outra coisa. Essa pessoa tem uma demanda de atenção, tem uma demanda de escuta. Ela talvez precise falar da sua dor psíquica. Às vezes a dor psíquica é maior do que o que a gente imagina. E ela está tamponando essa dor até que ela chega a um ponto que ela vai pedir ajuda, né? E às vezes é tarde, porque ela já está endividada demais. Ela está cheia de objetos desnecessários. Gente, eu quero dizer a vocês, desta forma, nessas lives clínicas, eu tenho conseguido encaminhar muitas pessoas. Isso tem sido muito interessante porque eu falo de temas teóricos, de temas práticos, de sintomas psíquicos, de uma forma mais coloquial, sempre sem uma via, assim, dentro da teoria, que é complexo o processo todo para entender isso, e não interessa às pessoas que estão me ouvindo de uma maneira geral. Claro, tem alunos da formação que fazem a formação em psicanálise, tem colegas psicanalistas, tem pessoas que estão aqui que entendem do que eu estou falando. Não adianta falar da nomenclatura, dar esses nomes aos bois, porque não interessa. Interessa que vocês entendam o funcionamento psíquico e que vocês possam ser instrumentos de escuta para pessoas que precisem, né, que talvez precisem de um espaço para entender que isso é patológico, que isso não é uma coisa natural, que isso pode ser uma dor psíquica profunda, que isso pode ser uma necessidade de acompanhamento emocional. Isso pode inclusive estar tamponando uma possível depressão. Isso pode ser que por baixo de uma compulsão a compras tenha um núcleo depressivo muito forte. E o sujeito só se anima quando tem um objeto novo. Mas quando o objeto fica velho, ele se desanima de novo. Então essa falta de ter prazer com as coisas, né? Eu acho que na busca de vocês entenderem as dores psíquicas contemporâneas, eu desenvolvi essas lives, tem dado certo, porque nós temos uma clínica social, o NAPS tem uma clínica social muito vasta, e nós temos conseguido encaminhar muitas pessoas, né? A partir das minhas lives, elas têm buscado escuta, elas têm buscado realmente uma saída, uma alternativa, uma possibilidade de entender o que está acontecendo com elas. Porque isso não é algo para a gente considerar bobagem, isso é muito sério. No mundo contemporâneo, os compulsivos a compras são muitos, mais do que o que a gente tem usado, mas voltou, estão necessitadíssimas de ajuda. Eu acho que pausou, mas voltou, né? Eu estava dizendo que neste mundo contemporâneo, os compulsivos a compras são uma grande maioria, não são poucas pessoas, não são poucas, são muitos. São muitas mulheres, tem homens também. A maioria são mulheres, mas homens também são compulsivos. Homens que realmente se dedicam a comprar muitas coisas desnecessárias. E o homem geralmente compra muito pela internet, porque às vezes ele não gosta de ir para o shopping, não gosta de se expor. A mulher se expõe mais, ela vai mais para o shopping, ela tem a dinâmica de sair para comprar na rua, para realmente... O Instagram está instável hoje, mas eu acho que está dando para vocês verem, né? Eu tenho a impressão que travou um pouquinho, mas eu acredito que voltou. Está tudo ok? Pelo menos eu estou sentindo que reconectou.
eu não estava dizendo nada além do que eu já falei até agora. Eu só falei exatamente que há uma prevalência de mulheres em relação à compulsão, mais do que homens, mas que os compulsivos online, pela internet, independe de homens e mulheres, é quase que a mesma estatística. Homens também compram muito online. E compram muito aparelhos eletrônicos, é muito comum isso ser também um nível de preenchimento do vazio, de preenchimento da questão afetiva, de preenchimento da falta. E aí, eu sempre, quando falo sobre as questões da psicanálise na formação, né, existe no estudo que a gente faz de um grande autor, que é o Joël Dor, que eu tive o privilégio de ser, assim, a gratidão de ser aluna dele, fazer supervisão com ele, né? Então ele tem um livro fantástico, né, que faz exatamente um paralelo e uma percepção do que é exatamente esse fenômeno da castração, da privação e da frustração. E aí eu, olhando as três palavras, castração, privação e frustração, eu me lembrei que é CPF. É o cadastro de pessoa física. E aí faço uma brincadeira com os alunos e digo que é o CPF emocional. É o Serasa emocional. O sujeito está castrado, privado e frustrado. É o CPF. E essa castração, privação e frustração leva à compulsão. Leva porque ele está castrado, porque ele está sentindo com a sua menos-valia muito intensa, ele tem sua autoestima péssima, sua autoconfiança péssima e ele se sente um pouco melhor se ele compra. Ele está privado do contexto social, das saídas, no isolamento social não encontra os amigos, os parentes, a família, então ele está privado e ele está frustrado. Porque muitas vezes ele está com um déficit no salário, é um projeto que não deu certo por conta da quarentena, então ele está castrado, ela está castrada, privada, frustrada. Então ela está vivendo essa experiência de castração, privação e frustração e ela imagina que aquele objeto vai deixar de castrar, ela não vai se sentir castrada, vai se sentir plena, não vai se sentir privada, vai se sentir livre, não vai se sentir frustrada, vai se sentir entusiasmada. Então ela atribui ao objeto a resolução desta espécie de Serasa emocional e ela cai, ela resvala na verdadeira negativação do CPF real, porque ela vai ser uma inadimplente, ela vai ficar endividada, ela vai colocar o seu nome vai ser colocado no Serasa, ela vai ter o seu CPF negativado, o SPC vai cobrar dela, ou seja, por conta da castração, privação e frustração, ela cai em outro CPF que é negativado. A castração, a negativa, a privação, a negativa, a frustração, a negativa. Mas ela vai buscar a verdadeira, no real, a verdadeira negativação do seu cadastro de pessoa física pela sua dívida contraída, pela compra desnecessária e pela compra compulsiva. Então, os objetos da compulsão, eles atribuem ao sujeito, na posse desses objetos, uma sensação de poder, uma sensação de pertencimento, uma sensação de reconhecimento, mas na realidade é uma falácia, porque o reconhecimento e o pertencimento não depende dos objetos. A construção da identidade psíquica independe de objetos. A construção da identidade psíquica é uma aposta irrevogável na subjetividade. É como se tivéssemos que fazer uma aposta total no que somos, não no que temos. É o ser no lugar do ter. É a subjetividade, é a aposta na nossa forma de ser, na nossa relação com a vida e com as pessoas, na nossa relação conosco. Ou seja, é o cuidado conosco que faz nos preservarmos de entrarmos em situações indignas, de situações onde a ética é questionada, né? Ser devedor é indigno. Ficar realmente
endividado, inadimplente, mal visto, sem crédito, é indigno. Mas essa aposta irrevogável na subjetividade é que nos liberta das dívidas emocionais, conosco e com o mundo, das dívidas que não são objetos que vão tamponar, mas elas são pagas, elas são completamente, vamos dizer assim, a palavra que eu gostaria de dizer, honradas. As dívidas subjetivas são honradas pelo amor próprio. Quando a gente se ama, quando a gente coloca energia psíquica na nossa condição de ser, nós temos energia que sobra para ser colocada fora de nós no mundo, mas empobrecido por dentro. Não dá para investir em nada, nem em ninguém, nem em nenhum projeto. O empobrecimento interno incapacita o investimento externo. Então, é o momento da gente buscar energia psíquica dentro. É o momento que a gente busque o encontro com quem somos, não com o que temos. É um resgate do ser. É isso que a psicanálise propõe. É isso que a psicanálise aposta. É que nós sejamos o que podemos ser, o melhor possível como somos. Não há ninguém melhor do que ninguém. Há pessoas que são mais dignas com a sua subjetividade e são pessoas que são indignas porque se jogam fora, se jogam no lixo. E aí, por conta disso, vivem na dor psíquica que Freud, na sua grande trajetória metodológica, disse que é a infelicidade humana. A infelicidade humana é a dissintonia entre o que eu verdadeiramente sou e o que eu acho que eu sou. O que eu sou tem que estar alinhado com a minha percepção de mim mesma. E a dor psíquica humana é esse desencontro entre o que eu acho que eu sou e o que eu sou verdadeiramente. Porque às vezes há pessoas que têm um olhar cruel sobre si mesma. Há pessoas que têm um olhar acusativo, um olhar castrador. É como se fosse um verdadeiro verdugo sobre sua alma. Pessoas que se autoacusam, que se colocam para baixo, que são extremamente controladoras de si próprias. O amor próprio honra as nossas dívidas. Sim, sim, Aninha Scavuzzi, sim, o amor próprio é o primeiro amor. E sem ele, nada. Com ele, tudo. Com ele, nós podemos nos valorizar. Com ele, nós podemos nos dar direito de construirmos a nossa trajetória em relação à nossa verdade, a nossa verdadeira verdade. Lacan disse na sua excelente colocação no seminário O Sintoma, ele diz uma frase que eu adoro, que ele diz, a verdade, não, ele diz, o sintoma é uma verdade que faz furo no saber. O que verdade é essa que faz furo no saber? Por mais que eu saiba, eu tenho uma verdade que fura o meu saber e que me impede de ser a pessoa que eu gostaria de ser e que me impede de usufruir das benesses e bênçãos que a vida me proporciona, porque eu estou conectada com uma inverdade sobre mim. E por isso que eu faço sintomas. É assim que o neurótico se estrutura na construção de sintomas. Ele tem uma verdade que faz furo no saber e que faz com que ele fique capturado por ele mesmo. A pior prisão é a prisão do próprio ser. É quando se coloca uma bola de ferro no pé. Essa é a pior prisão. É a pior prisão. Então, na realidade, a certeza de si próprio pode ser instável na maioria das vezes. Sim, nem sempre temos essa certeza tão profunda, mas o processo analítico nos leva a construir essa certeza ao longo dos anos. Ao longo dos anos, a gente vai gostando mais da gente, a gente vai se priorizando mais, a gente vai, sem se esquecer que os outros também precisam de nós. Isso não é egoísmo, isso não é egolatria, ao contrário, isso é cuidado. Isso é cuidado, é o cuidado com o cuidador.
Eu tenho que cuidar de mim, que cuido dos outros? Como é que eu posso cuidar dos outros e me descuido completamente? Está tudo errado. Não pode ser assim. Eu tenho que estar abastecida emocionalmente. Os pacientes ficam abastecidos emocionalmente para poder também se entregar aos outros, poder ajudar os outros. Os outros também precisam de nós. Os nossos circunstantes estão ao nosso redor. Nós não vivemos numa ilha, somos um arquipélago de afetos. Mas esse arquipélago de afetos tem que ter a subjetividade afetivamente bem instalada. Cuido de mim para cuidar de alguém. Se eu cuido de alguém e não cuido de mim, estou fazendo tudo errado e não vai dar certo. Vai faltar alguma coisa. Alguém vai ficar com um buraco, com um vazio. E é nesse buraco, é nesse vazio que entra a bolsa. É nesse buraco, é nesse vazio que entra o sapato, que entra a compra compulsiva para reinstalar um certo equilíbrio. Então o sujeito está desequilibrado e ele acredita que o objeto vai reinstalar nele o seu equilíbrio. Eu quero dizer para todos que estão me escutando que falar disso foi para mim muito importante, porque é dos temas de Paris 7 que eu estudei, alguns temas e textos, os 2 manuais, que mais me tocou, porque é um sintoma do capitalismo, é um sintoma da contemporaneidade, deste sistema neoliberal que vivemos. Então é como se as pessoas precisassem ostentar, mostrar uma veste imaginária de sucesso. Isso leva à compulsão a compras também. Você vê que são pessoas que internamente estão recalcadas nas suas questões mais profundas e precisam ter aquela aparência mais ajeitada para poder dar a impressão que estão muito bem. Isso é uma busca de reconhecimento. É uma busca de esperar que o olhar do outro me olhe e me reconheça. E esse olhar nunca vai dar o que eu preciso. É o meu olhar sobre si mesmo, sobre mim mesma, que vai me abastecer psiquicamente para que eu possa ser olhada pelo outro. Então, o auto-olhar é necessário. E quando alguém se escuta, quando alguém se trata, quando alguém procura entender o que está acontecendo, por que é que eu preciso comprar tanto, é uma interrogação que é feita. Essa interrogação é uma interrogação de saúde. A pergunta é por que é que eu preciso disso? Por que é que eu preciso disso? Por que é que eu preciso me consumir no consumo do objeto? O significante consumir é sumir. Some o sujeito, some a dignidade, some a alegria, some a força, porque eu estou consumida pelo objeto. O objeto vira mestre e eu viro adicto, eu viro escravo. Aí está o fundamento da adicção, é a dialética do senhor e do escravo. Quando estamos bem, o olhar do outro é sempre de aprovação. Seguramente, socorrinho, o outro nos olha com o olhar que nós nos olhamos. O outro nos olha como a gente precisa ser olhado. Cai de paraquedas na live e amei. Que bom, Marta Azevedo, querida de Aracaju, obrigado. A sua presença me honra muito. Eu espero que você... Minhas lives estão todas gravadas no IGTV do Mônica Veras, psicanalista. É só você assistir. Eu falei de depressão, falei de pânico, falei de muitas outras coisas, de compulsão à comida, falei uma infinidade de temas. Os temas continuam, os temas estão me questionando. Na realidade, Hegel, é a dialética do senhor e do escravo, caro Lima, caro Sérgio Lima. É a dialética do senhor e do escravo, que eu vamos dizer assim, estou trazendo à luz a ideia que Lacan traz dessa adicção, que é uma escravidão. A escravidão pode ser aos objetos, pode ser às bolsas. As bolsas viram verdadeiras imperadoras e a compulsiva, a bolsa fica sendo vassala das imperadoras. Eu quero dizer a vocês que visitem também meu canal do YouTube, que eu abri há um mês atrás, que é o Mônica Veras, também Mônica Veras Psicanalista, Escutando o Humano. Tem vários vídeos que eu estou gravando. Descobri a identidade digital nesta pandemia, que é uma forma de eu me aproximar das pessoas. Eu acho que essa live pode ter trazido algumas ideias, não uma resolução do conflito, porque a ideia não é trazer uma fórmula, não existem fórmulas
prontas, mas existem momentos de reflexão. Agradecer a vocês pela presença, estamos finalizando esta live com 75 pessoas ativas, participando, dando depoimento, isso me alegra o coração. Ela vai ficar gravadíssima no meu IGTV e vocês podem compartilhar, podem falar, podem trazer pessoas para as próximas. Eu estou com os temas aqui, não estou com os temas de cor, mas eu vou falar de coisas que são bem interessantes, tá? Vou falar sobre algumas coisas muito... sobre relações afetivas na quarentena, vou falar também sobre a questão da compulsão, a repetição, né? Vou falar também sobre a paternidade e a maternidade no mundo contemporâneo, principalmente sobre a psicopatologia da paternidade próximo do Dia dos Pais. Vou falar também sobre outros temas. Eu acredito que os temas são todos clínicos, são todos do sintoma, do humano, do contemporâneo, das nossas relações que estabelecemos uns aos outros. Não somos detentoras de nenhum saber. A psicanálise, ela nos dá a humildade de entender que sempre estamos aprendendo. E é isso que faz com que eu esteja celebrando minhas bodas de esmeralda com a clínica psicanalítica em 2020, em plena pandemia, 40 anos de clínica, com a alegria do primeiro atendimento. E é por isso que eu me sinto cada vez mais feliz, porque eu acho que agora eu estou num outro momento, esse momento virtual me trouxe uma outra visão. Vou falar. Então, quanto mais Mônica Veras, melhor, que ótimo. E quanto mais vocês, melhor. Porque, como diz Lacan, eu sou aquele que me escuta. Eu não seria nada se vocês não estivessem me ouvindo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela escuta, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado por tudo, porque isso me dá energia psíquica para eu criar novas ideias. Domingo que vem tem mais live. Como é Dia dos Pais, vou falar alguma coisa em relação à paternidade contemporânea. Não percam, 18 horas, todo domingo. Chamem pessoas, sempre um prazer. Beijo no coração de cada um. Se máscara, álcool gel, submissão às leis, obediência, que é ouvir com atenção. Ouçamos com atenção o nosso coração, a nossa alma, a nossa psique. E vamos ser felizes mais uma semana. Até domingo, gente. Beijo, queridos. Já sei gravar. Coisa boa. Porque antigamente eu terminava a live e ficava na agonia. Mas agora estou encerrando e já sei gravar. Tchau, pessoal. Ótima semana. Vou gravar.